José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Afinal, diz-nos lá, quantos partidos é que podem concorrer às eleições? Isto é um poço sem fundo? É quase, é quase. Neste momento, daqueles que, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições, portanto, que estão registados, são 20, espera aí, desculpa lá, que eu agora tenho aqui um pequeno atraso, são 24, pronto, e... 24 partidos. Mas já houve mais 30. Que entretanto estiveram registados e agora deixaram de estar. Portanto, sendo que, e este aspecto é muito importante, um destes partidos é tão novo, que foi registado no mês passado. Olha. Portanto, foi registado exatamente, portanto, estamos a falar num partido que se chama o Partido Liberal Social, que eu nunca tinha ouvido falar dele, devo dizer, só descobri quando fui aqui à procura de saber a lista total de partidos. E o Partido Liberal Social, portanto, é um partido que é tudo ao mesmo tempo, é liberal, é social e é ecologista, tudo o que está na moda. E tem uma cor para cada uma destas coisas. Portanto, é amarelo para o liberal, o Partido Nacional Liberal é azul, estes são amarelos, depois é cor de laranja para o social e verde, naturalmente, para as coisas ambientais. Pronto. Mas não consegui sequer perceber quem eram os seus dirigentes. É assim uma espécie, não sei se dominas isso, presumo que não, mas pronto, para o caso o assunto não é chamado. Aquelas pastilhas para se lavar a roupa de cores na máquina, que também tem um bocadinho, dá para todas as cores. Portanto, tem detergente, abrilhantador e secador. Tudo ali, com diferentes cores. Sim. Pois, pronto. Parece ver que o Zé Manuel não percebe nada de pastilhas. Não, percebo, mas habitualmente não são duas, são só duas cores. Três cores. Três produtos. Sim, tens razão. Não, depende, porque há umas que têm assim uma bolinha, não é? Sim, isso é da louça. Eu estava a pensar até mais na roupa. Pois, mas é que a roupa não costumo pôr a lavar. O que costumo pôr a lavar é a louça. Pronto, o programa está aí. Está fantástico. Bem, mas alguns destes partidos devem ser familiares quase, não é? Portanto, vamos lá ver. O que é que nós temos aqui na lista, só para as pessoas terem ideia, porque há muitos partidos que eventualmente nem se recordam. Indo à lista dos partidos registados em Portugal, eu penso que isto está por ordem de registro, e no princípio o registro era feito junto do Supremo Tribunal, não havia sequer Tribunal Constitucional, portanto não era possível ser de outra forma. Temos o PCP, o primeiro a registrar-se, o CDS, o segundo, o PPD, na altura PPD, hoje PPD-PSD, depois PS, depois o famoso PPM, depois o MRPP, e a seguir, pronto, houve muitos partidos que se registraram nessa altura. Estou a falar daqueles que ainda estão ativos, porque estes são todos daquela leva de 74, 75, a maior parte deles princípios de 75. Pois há muitos dessa altura. Mas nota que o PPM já existia antes, claro, e participava eleitoralmente. O PS também. Portanto, estamos a falar do registro como partidos. Portanto, o PPM não existia bem. Existia um grupo de monárquicos que tinha apresentado nas eleições de 1969, portanto, que foram umas eleições em muito poucos círculos, não sei quantos círculos, tu talvez saibas, mas muito poucos círculos, mas sei que em Lisboa se apresentaram, ainda me recordo disso. Portanto, foram aquelas eleições em que pela primeira vez houve vários partidos que não eram do regime. Portanto, são as primeiras eleições depois da morte de Salazar. Depois da morte, ou pelo menos com o Salazar, já estava morto, morre. Sim. Depois da morte de Salazar, portanto, as eleições em que no partido, digamos, a União Nacional tinha passado a Ação Nacional Popular, portanto, com o Marcelo Caetano, em que há uma abertura, porque também entram figuras mais liberais nas listas do Partido Único, portanto, ou do Partido... Sim, tornou-se o Partido Único, porque só ele é que elegeu deputados, o Sá Carneiro, o Magalhães Mota, o Paulo Semão, o Mota Amaral, fazem parte daquilo que viria a ser conhecida como a ala liberal, e há, de facto, um partido monárquico. Só que nesta altura estamos a falar de monárquicos, portanto, repara, o salazarismo não gostava muito dos monárquicos, fossem eles de direita ou de esquerda. Há, por exemplo, registros na censura. Sim. Numa altura em que vai haver um jantar ou um lanche no Palácio de Setiais. Palácio de Setiais é um hotel hoje em dia bastante
muita qualidade, Em na altura Sintra. já havia, e havia um restaurante famoso e tal, e ia lá haver um lanche ou um jantar de apoiantes do Senhor Dom Miguel, portanto, monárquicos miguelistas. E a censura disse que não se podia falar desse encontro de monárquicos, portanto, aquilo não era uma coisa há um despacho do lado do capitão ou do major que estava sobre isto. Só se pode escrever que houve um grupo de pessoas, amigos do rei não sei quantos, que se encontraram para um lanche e mais nada. Portanto, não se podia dizer, não podia haver mais nada. Bem, portanto, eram de facto, na altura, estes sobretudo estavam ligados a Ribeiro Teles e a Barrilar Ruas, que é uma figura também muito importante, monárquicos, que até alguns deles até vêm do catolicismo de esquerda, portanto são pessoas que estão ligadas a esses setores, não são propriamente monárquicos tradicionalistas, apesar de muitos deles terem uma ligação a famílias tradicionais, digamos assim. Este partido é um partido que depois tem importância no pós-25 de Abril por duas razões. Por razões que têm a ver com a figura do seu líder, Ribeiro Teles, que é secretário de Estado do Ambiente penso logo no primeiro governo provisório, portanto logo no princípio, logo após a Revolução. Consumidor. Do ambiente mesmo, acho que chama mesmo do ambiente. Ele aprova logo um conjunto de leis até, enfim, despachos até assim um bocadinho, eu diria um pouco exagerados, porque ele queria, não sei se queria a Reserva Ecológica Nacional, quer dizer, uma coisa assim Sim. Quando o governo já está de missionário. E é uma coisa muito curiosa que na altura em que não havia ainda Google Maps e coisas desse género, e então as pessoas tinham que andar com o mapa do Automóvel Clube. Havia uma altura que o mapa do Automóvel Clube vinha quase todo pintado de verde, mas quase todo pintado de verde, porque quase tudo isso foi classificado, e depois aquilo era um bocado, obviamente, um bocadinho ficção, não havia quem aplicasse a lei. Era a olho. Não era ficção, era uma tentativa de evitar o desordenamento completo, mas por um caminho tipo preventivo, que não deu resultado nenhum, mas pronto, mas é importante e mostra, o PPM vai estar sempre muito ligado a estas causas, e isso é importante quando se forma a AD, porque a AD forma-se em 1979, portanto é a primeira AD de todas, portanto, que tem como fundadores Sá Carneiro, Freitas do Amaral, portanto, PS, PPD e CDS, e Ribeiro Teles. E Ribeiro Teles que depois vai ser ministro e vai ter papel importante. Ele na altura não era um adereço. Atenção. Não, e ele tinha reconhecido, ou seja, ele era uma pessoa, o nome dele e o rosto dele eram conhecidos, até porque quando das cheias de 1967... É uma das pessoas que se manifesta, que dá a cara para criticar o ordenamento do território. Sim, e ele aparece na televisão. E na altura, ir à televisão era notoriedade pública nacional, porque só via aquele canal. E ele tem várias intervenções na RTP, à época, estamos a falar 67, 68, para explicar a questão dos leitos de cheia, porque é que tinham inundado as ribeiras do Jamor e aquilo tudo. Portanto, ele era uma pessoa conhecida. Sim, não seria muito, muito conhecida, mas para, é uma pessoa que além disso tem também prestígio profissional, porque estamos numa altura em que um dos edifícios mais novos de Lisboa é a Gulbenkian, a sede da Gulbenkian, abriu por esse período, e ele é o autor dos jardins. E os jardins são um deslumbramento, que ainda hoje são um deslumbramento, enfim, mas na altura, reparem, às vezes as pessoas falam, as árvores cresceram, entretanto, não é? Ele lembra-me de ver aqueles jardins com as árvores ainda pequenas. Portanto, aquilo era uma zona bastante... são jardins completamente desenhados, não é? Portanto, não era o que lá existia antes. O que lá existia antes era uma coisa quase florestal, digamos assim. É uma coisa muito diferente. Bem, este partido hoje é uma anedota. Eu espero que as pessoas não fiquem ofendidas, mas mesmo muitos dos antigos apoiantes sentem-se desconfortáveis com aquilo que é hoje o PPM. Na última eleição, o PPM entrou para a coligação AD, portanto, há um ano, por causa do problema do nome, porque a coligação queria se chamar AD e o PPM começou a pôr o dedo no ar a dizer não pode ser, porque para ser AD tem que ser que aquela da AD dá 40 anos, 1979, nós temos direitos de autor e tal, e portanto lá deram uns lugares, mas aquilo foi um embaraço absoluto, é preciso esconder o senhor do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, não sei, Gonçalo da Câmara Pereira, é preciso escondê-lo, porque cada vez que ele abria a boca era um sarilho.
porque de facto aquilo já não representa muito. A maior parte dos monárquicos, que há muitos, muitos estão espalhados pelos partidos, sobretudo partidos mais à direita, mas estão espalhados pelos partidos, sentem-se bem aí, não se reconhecem naquela aliança do PPM, portanto aquilo é um partido que existe, porque houve uma altura que alguém tomou conta daquilo e pronto, e lá ficaram. E isto é uma coisa que aconteceu não só com o PPM, aconteceu com outros partidos. E há dois ou três exemplos que vale a pena referir. Primeiro exemplo, para mim é o mais, porventura o mais extraordinário deles todos, que é o tal, que já tu referiste, que é o ERCT. O ERCT é um partido que as pessoas, enfim, lembram-se que existe quando há eleições, porque aparece um político que está por aí há muitos anos, que é Pinto Coelho, e que, portanto, é um partido que sempre teve posições muito à direita, quer dizer, mas também nunca teve grandes resultados eleitorais em várias encarnações que teve, sendo que durante muito tempo esteve pura e simplesmente fora do sistema partidário e quando entra com o nome de Partido Nacional Renovador, acho que era assim. Não, o primeiro partido que existe é o PRD, portanto, PRD, Partido Renovador Democrático, é um partido que é criado em 1985 pelos apoiantes de Ramalhianes. Estamos numa altura em que está em Portugal o FMI, há uma grande crise económica, o governo de Mário Soares cai, há uma enorme tensão entre as lideranças, quer do PSD, quer do PS, relativamente ao Presidente da República, que eles tinham sido apoiantes antes, não é? Portanto, a ruptura com o PSD ainda se dá com Sá Carneiro, a ruptura com o Mário Soares dá-se ainda em 1980, mas o PS, apesar de tudo, apoia a reeleição de Ramalhianes, mas depois a ruptura é completa. Há cenas que hoje, quando nós imaginamos, até é difícil. Há um primeiro-ministro da AD, Francisco Balsemão, que eu já não sei se tu te lembras, Helena, se era ele que levava o gravador para as reuniões, se era o Yanes que levava o gravador, mas as reuniões eram gravadas com aqueles gravadores antigos, grandes, aqueles trambolhos. Terá sido um assessor do Presidente da República que considerou que era melhor gravar aqui. Gravaram porque desconfiavam tanto um do outro que as conversas entre os dois eram gravadas. Quer dizer, estamos quase enfim, não tinha passado muito tempo das gravações da Casa Branca do Nixon e, portanto, talvez por isso tivesse vindo essa ideia à cabeça das pessoas. Não faço ideia do que aconteceu, essas gravações que ainda estão aí. Pois essa é uma questão. De alguma forma. Essa é uma questão. Pronto, se ainda estão aí de alguma forma disponível. Depois, o partido acaba por ser, muda o nome para Partido Nacional Renovador no ano 2000. Eu não sei em que altura exatamente é que ele é tomado, digamos assim, por este grupo do Pinto Coelho, mas ele já é tomado há uns anos. E depois, finalmente, em 2020, depois repara, 2020 é depois do primeiro sucesso eleitoral do Chega, quando, de repente, os partidos mais à direita são ultrapassados por André Ventura. André Ventura é eleito pela primeira vez deputado em 2019, e então em 2020 este partido Chega não pode ser, portanto é ERCT. Tem uma coisa assim, mesmo registro. Há mais coisas que vão tentar ir para o mesmo tipo de registro. ERCT. E isto, eu não sei, mas o que é que as pessoas que em tempos foram do PRD, que era um partido, na minha perspectiva, populista, porque estava muito com causas, mas com causas também vinham muito, corrupção, pobreza e tal, causas assim bastante daquelas populares, mas que apesar de tudo ligados a uma figura, podemos, e a políticos, basicamente centristas, digamos, situados entre o PS e o PSD, como é que eles se sentirão com isto? Mas não é o único partido que aconteceu isto. Por exemplo, há um outro, que é a alternativa, aquilo que se chama a Alternativa Democrática Nacional, que é um partido que causou muitos problemas há um ano. A AD, porque chama-se ADN e tem um símbolo em que a AD aparece com mais destaque que o N, portanto o A e o D têm mais destaque que o N, portanto isto acabou por eventualmente gerar alguma confusão, porque
porque este partido teve uma votação em alguns sítios surpreendentemente elevada, o que induz, cria a percepção de que porventura este partido terá beneficiado de alguma confusão de alguns eleitores. Portanto, isso percebe-se, sobretudo se notarmos a flutuação do sentido de voto. E que partido é este? Bem, isto é um partido que também ocupou, quer dizer, é como aquelas, é os cucos, não é? Os cucos é que se diz que são aqueles pássaros que ocupam os ninhos nos outros. Isto é um partido cuco também neste momento. Portanto, aquilo foi um partido criado inicialmente com um nome diferente, Partido Democrático Republicano. Que lembras-te do que era? Tinha como cabeça de lista Marinho Pinto, Marinho não era? Pinto, foi um partido criado por Marinho Pinto e que conseguiu eleger Marinho Pinto para o Parlamento Europeu. Exatamente. Mas era o partido de Marinho Pinto, era Marinho Pinto. E de vez em quando há umas figuras que, por causa da televisão ou por causa da sua forma de apresentação, conseguem sucessos eleitorais. E já tivemos várias, não é? Portanto, uma delas foi Marinho Pinto, agora, enfim, outros foram caminhando por outros sítios, mas de alguma forma a Ventura tem tido mais sucesso porque não ficou só ele, vieram outros. Nós já tivemos outros partidos assim. Houve uma altura, por exemplo, em que tivemos um partido, 1991, salvo erro nessas eleições, que era o Partido dos Reformados. Exatamente. E que também estava muito ligado à figura do seu líder. Aliás, morreu recentemente. António Sérgio? Qualquer coisa, Sérgio. Sim, Sérgio. Que era um académico, ligado ao desporto, ligado ao Belenenses. Sim. Acho que ele chegou a ser presidente do Belenenses, obviamente tem cargos dirigentes do Belenenses, que era uma figura muito simpática e que, bem, na altura de, repara, na maior maioria absoluta de sempre, que é a segunda de Cavaco Silva, ele consegue ser eleito deputado único, mas depois aquilo também desaparece. É um daqueles partidos que está no cemitério dos partidos, portanto, onde há muitas forças políticas que, felizmente, aqui há uns anos, com a alteração da lei dos partidos, passou a ser possível ao Tribunal Constitucional riscar inscrições, porque havia partidos que tinham pura e simplesmente desaparecido do mapa, mas continuavam lá inscritos. E essa lei, apesar de tudo, mantém-se com alguma liberalidade. Porque quando nós vamos ver a lista dos partidos que existem, há alguns que nós nos interrogamos o que é que eles já não para aí a fazer, não é? Por exemplo, eu já sei que provavelmente algumas pessoas sentirem-se ofendidas. Nós temos atualmente um partido que, olha, mais um que eu creio que foi criado, digamos, aos ombros de Ribeiro Teles, que é o Partido da Terra. Portanto, Ribeiro Teles saiu do PPM e liga-se ao Partido da Terra para, portanto, porque ele é uma figura pública do ambientalismo português e, portanto, é muito isso que ele faz. Depois temos um outro, que também não sei como é que estará, que é o Partido Trabalhista Português. Eu estive a ver o que é que havia aqui, já não vejo atividade deste partido há bastante tempo, mas aquilo não deve ter chegado ainda àquele número de anos e meses necessários para ser riscada da lista. Depois temos outro caso, que é um caso, também ele bastante extraordinário, que é um partido chamado MAS, Movimento Alternativa Socialista. Porquê que eu digo que é um caso extraordinário? Porquê? Porque isto é, mais uma vez, um personagem. Esse personagem chama-se Gil Garcia. Gil Garcia é deve ser neste momento, com exceção daqueles dos fundadores do Bloco de Esquerda que voltaram agora às cabeças de listas, o político português há mais tempo no ativo. Não creio que haja assim como líder, com um papel de liderança e a candidatar-se é capaz de ser. Portanto, isto é um trotskista. Portanto, companheiro de Louçã, não. Em Portugal houve para aí meia dúzia de partidos trotskistas na nossa história. Isto era um dos partidos trotskistas e ele vem de trás, portanto, vem lá a sua primeira ligação é de um daqueles partidos logo de 74, 75. LCI, para aí. Talvez. Não, LCI era penso que LCI era do Francisco Louçã, portanto ele era de outro partido qualquer. Okay. Até porque eu, entretanto, andei a ver aqui umas coisas e descobri, portanto, o trotskismo é um mundo, não é? É um mundo. O trotskismo é um mundo. Portanto, o Louçã estava muito ligado, esteve ligado e aliás chegou a fazer missões internacionais numa quarta internacional. Sim. E eu, na minha ingenuidade, achava que havia só uma quarta internacional. Já percebi que não, já percebi que há mais do que uma quarta internacional. São trotskistas e designadamente são adeptos da Revolução Permanente. Há uma tensão muito grande entre os trotskistas e uma escola europeia que está ligada a um senhor belga chamado Ernest Mandel e depois uma escola
sul-americana, que está ligada a um argentino cujo nome não me ocorre agora, e que há o trotskismo, mendelismo, enfim, não interessa, é uma atrapalhada enorme. Bem, mas o que é que se passa com este senhor? Este senhor Com este senhor, o Gil Garcia. Há uma altura, quando se forma o Bloco de Esquerda, que esta gente toda junta-se no Bloco de Esquerda. Pronto. Mas aqui há 12 anos, o Gil Garcia e o grupo do Gil Garcia, onde está o André Pestana, onde estava na altura o André Pestana, também tanto já se sangaram, Depois são trotskistas. Mas o André Pestana começa no PCP, atenção. Sim. O André Pestana começa no PCP, depois sai do PCP na altura da queda do Muro de Berlim, curiosamente sai, como se costuma dizer, para a esquerda, juntamente com um outro militante da JCP, portanto, da Juventude Comunista da altura, que sai, por assim dizer, para uma área mais liberal, claramente mais liberal. Estamos a falar do nosso colaborador Luís Aguiar Congalharia, que saem os dois do PCP na mesma altura, conheciam-se bem, eram colegas em Coimbra, só que um sai para um lado e outro sai pelo outro, e saem no mesmo congresso da JCP. Às vezes, Luís Aguiar Congalharia conta essa história. Portanto, esse senhor Gil Garcia, portanto, acha que o Bloco de Esquerda é demasiado moderado, demasiado colado ao Partido Socialista, está a burguesar-se, então sai para formar um movimento de alternativa socialista há uma dúzia de anos, e nós voltamos a ver os cartazes dele aí nos placares até 2020 e as eleições de 2022. Não me queria enganar, porque a gente teve tantas eleições, ou 2021, as eleições de 2021, em que de repente, nos cartazes do MAS, aparece outro rosto. E é um rosto que tem sucesso, e o MAS consegue os seus melhores resultados de sempre. Estou a falar de Renata Câmara. Quem é Renata Câmara? Renata Câmara é uma professora do ensino secundário, penso que no ensino secundário, Escola da Amadora, o ensino básico, penso que é do ensino básico, de uma escola da Amadora, e que tem uma prestação, digamos, mais visível num debate que houve, o debate dos pequenos partidos, que ocorre nessas eleições em que estão presentes para aí 11 ou 12 pequenos partidos, e ela dá nas vistas, porque de facto aquilo era enfim, foi uma... Se quiserem ver bem o que é que são alguns destes partidos, é perceber até que ponto é que eles às vezes estão ligados a uma pessoa. Um dos partidos que existe, que está ligado claramente só uma pessoa, é o RIR. RIR quer dizer, eu nunca sei, quer dizer reagir, incluir, reciclar. E que basicamente é o partido do Tino Rãs. Claro. Portanto, Tino Rãs é uma figura que só existe porque um dia, num congresso do Partido Socialista, foi fazer ele era presidente da Junta de Freguesia de Rãs, precisamente, alguns lá perto do Porto, e peço desculpa, não sabia exatamente onde é que fica Rãs, mas não fui ver agora ao mapa, sei que é ali na região do chamado Douro Litoral, portanto, e ele faz uma intervenção que se tornou viral, como se diria na altura não havia as redes sociais, mas toda a gente, porque ele vai fazer uma coisa sobre Guterres, e o seu amor pelo Guterres, e o seu amor pelo Partido Socialista, bem, torna-se uma figura pública, começa a ser convidado pelas televisões, começa a ir aqui e acolá, e até essa altura acha que pode fazer um partido. Já tentou, já foi candidato presidencial, já foi tudo, mas depois isto, quando chega à hora da verdade, nunca tem grande repercussão. Rãs em Penafiel. Penafiel, pronto. Tenho sempre encarado a necessidade de um dia, pelo menos eu mesma, fazer um pedido de desculpas ao Tino de Rãs, porque quando ele se candidatou à presidência da República, eu fui daquelas pessoas com um ar muito displicente, achou que ele não tinha compostura, sabe-se lá, podia cantar, podia dançar, quando estivesse em Belém, podia... E quer dizer, não posso dizer que depois a pessoa que foi eleita, em vez de Tino de Rãs, não tenha feito tudo isso. E, portanto, acho que às vezes temos, quer dizer, o destino. Bem, enfim. Pois, enfim. É Bem, por isso que estamos como estamos. Bem, claro. Pronto. Depois temos mais os partidos que têm, de facto, votações muito residuais, mas que alguns nós até percebemos, por exemplo, a sua natureza. Por exemplo, temos um partido chamado Volt. Mas Volt é um partido europeu. Portanto, em alguns países consegue eleger deputados, e que, portanto, se apresenta com uma agenda que se percebe, tem uma agenda clara. É um partido europeísta, pronto. Depois temos um outro partido que também não se percebe bem exatamente onde é que se quer colocar, mas que consegue também, já se conseguiu integrar em redes europeias.
estou a falar do partido Nova Direita. Portanto, há a rede europeia, portanto, redes europeias de grupo de partidos mais de direita, não é? Portanto, a dirigente às vezes vai a essas reuniões. Agora, em relação ao MAS, o que acontece no MAS é que Renata Câmara, eu entretanto interrompi isto, desculpa, vocês distraíram-me, Renata Câmara, que teve o grande sucesso, ou melhor, o maior sucesso do MAS, não é assim um grande sucesso, a seguir há uma espécie de golpe dentro do partido, uma coisa qualquer, e o Gil Garcia toma outra vez conta daquilo, na altura ainda com o apoio do André Pestana, que entretanto já se agaram os dois, o André Pestana também já não sei por onde é que anda, ele queria ser candidato presidencial, julgo eu, portanto não sei exatamente com o apoio de quem, só saiu até que ponto é que ele mantém as relações com isto, e a Renata Câmara acabou por tentar que o Tribunal Constitucional anulasse as decisões tomadas, digamos, foram tomar conta da conta do partido, tomar conta de várias coisas, e portanto, mas não conseguiu, e quando desistiu disso, foi fundar o Trabalhadores Unidos. Isto aconteceu em setembro do ano passado, tem um site já muito compostinho, com apelos para recolha de assinaturas para se poder criar o partido, são precisas 7.500, e eles dizem com muito desgosto que isto tem que ser em papel, portanto façam uma foto de recolher em papel e mandar por carta, por correio, porque o Tribunal Constitucional não aceita de outra forma, portanto não podem ser documentos digitalizados, portanto isto tem este lado antigo, não é? Tem preceitos. Portanto, assim, a favor de recolher em papel. Eu não sei em que ponto é que está isto, não consegui perceber, provavelmente ainda não conseguiram recolher as 7.500 assinaturas, porque o resto já eles têm tudo, já têm órgãos dirigentes, já têm estatutos, já têm essas coisas todas. Portanto, não vamos ter na Renata Câmara a concorrer, sendo que nas últimas eleições não tivemos o MAS, precisamente por causa destas últimas eleições legislativas, porque nas europeias voltámos a ter. Sendo que percebe-se que há ali uma tensão, porque o Gil Garcia percebeu que o que estava a dar era ser um bocadinho mais populista, e os cartazes que ele tem aí são bastante mais populistas, e a Renata Câmara é portanto, que tem 33 anos, então é bastante nova ainda, é uma mais ideológica, assim, mais hardcore, digamos, no sentido... Mesmo muito ideológica. Muito ideológica, assim, uma coisa muito certo. E isto, já agora, só para acabar, porque já estou a demorar mais... E porque temos o Ribeiro e Castro já em linha. Portanto, só duas coisas. Isto leva-nos a saber, primeiro, ainda bem que, apesar de tudo, foi possível limpar a lista de muitos partidos que não tinham existência há muito tempo. Há partidos nesta lista dos tais, que são uma lista de 30 que já foram riscados, que nunca chegaram a concorrer a nenhumas eleições. Há partidos, e eu lembro, eu andei a recolher assinaturas para um deles, há partidos que eram ficções, portanto, que exatamente eram, portanto, os partidos, nas primeiras eleições, os partidos de extrema-esquerda maoístas chegaram a criar dois partidos, que era um partido de Frente Popular, que não se chamava comunista, e depois outro partido que se chamava comunista. Portanto, e há várias coisas desse género, não é? Portanto, houve vários partidos desses. A UDP, por exemplo, era uma união de vários grupos maoístas, mas não é a União Democrática Popular. Aquele que eu estou a dizer que nunca chegou, ainda chegou a ir a uma eleição, mas não, que elegeu ninguém, era chamado Partido de Unidade Popular. Tinha um outro partido por trás, que depois voltou, enfim, não interessa, era uma história longuíssima. Tivemos vários partidos trabalhistas. Muito criativos os maoístas. Tivemos vários partidos trabalhistas. Sim. O Partido Trabalhista mais recente é um partido que é criado em 1979, mas que é precisamente filho de um outro partido que era uma dessas ficções, que era uma coisa chamada Aliança Operária Camponesa, que estava ligada a um outro partido maoísta, porque entretanto o seu líder acabou no PSD, que era o Eduino Vilar. Penso que já morreu. Portanto, é uma figura muito conhecida no movimento estudantil, julgo do técnico, era um estudante do técnico, do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Portanto, e tivemos de facto, isto foi limpo. Agora, a questão é saber se partidos como o PPM, que só existem porque há ali um grupo de pessoas que tomaram conta daquilo, partidos que tomaram conta de outros como verdadeiros cucos, ou mesmo
e agora vou dizer aquilo que é mais difícil e vou dizê-lo precisamente porque está Ribeiro de Castro em linha, ou mesmo partidos que se continuassem a ir sozinhos em eleições, temos muitas dúvidas que pudessem existir. Portanto, há um partido desses que nunca foi a eleições, que é os Verdes, e agora parece que há outro que está a caminho de fazer a mesma coisa, que é o CDS. Portanto, e até que ponto, no atual quadro político, com o quadro político que temos de partidos à direita, eu interrogo-me, com toda a franqueza, que sentido faz manter partidos como o CDS? Eu sei que o CDS tem uma história e foram importantes, mas em tantos outros países houve partidos com história que, numa determinada altura, se juntaram, se separaram, se fundiram, as coisas estão sempre a evoluir, sempre a mudar, e no caso concreto, o CDS, ainda por cima, com esta característica que é o CDS eleitoralmente vale muito pouco. A última vez que se apresentou não elegeu nenhum deputado, apesar de ter tido mais votos a nível nacional do que partidos que elegeram deputados como o LIVRE, mas vale eleitoralmente de facto muito pouco, mas ainda por cima está dividido em frações que se detestam umas às outras e portanto, com gente a sair de vez em quando, a zangar-se, a sair por vários lados. Portanto, apesar de ter sido um partido muito importante na democracia portuguesa, é um partido que em muitos aspectos se vê facilmente dentro de um partido tipo catch-all party como o PSD, que é um partido que tem lá dentro quase todas as tendências equivalentes às tendências do CDS.